Salve, paz e bem! Voltamos com o nosso momento teológico e hoje, de modo especial, eu fiquei de continuar a carta sobre o pastor de Hermas. Vimos um pouco o conteúdo da carta em geral, do personagem. Ele nos deixou aqui 5 visões, 12 mandamentos e 10 parábolas. Apresentamos um pouco superficial, não temos condições aqui de entrar em todos os detalhes, mas é que você possa ter um entendimento para quem sabe depois, gostei disso, você vai correr um pouco mais atrás disso. Só que hoje eu quero dar uma ênfase um pouco melhor, que eu fiquei para vocês de dizer, da terceira visão em paralelo com a nona parábola, que elas são similares, complementares. Então, o pastor de Hermas, que nós não sabemos, de fato, este autor, ele tem visões, revelações. É como, por exemplo, o Apocalipse de São João. São João tem uma revelação, visões. Então, esse autor, ele tem umas visões. E essas visões, às vezes, aparecem ou uma idosa, uma senhora, ou um pastor. Então, são imagens que vão sendo reveladas. E ele vai tentando buscar a interpretação daquilo que ele está tendo como visão. Como eu disse na aula passada, alguns autores cristãos no início do cristianismo consideraram esse texto do pastor de Hermas como canônico. Depois é que a igreja vai definir e dizer que ele não entra no cânon da Bíblia. Mas quase que esse texto faz parte de uma inspiração. Nós podemos aprender com ele. Essa terceira visão, que eu gosto demais, acho muito... Ela me lembra, sabe, a passagem do semeador? Jesus Cristo, a parábola do semeador, que conta e tal, vai explicando. Ele então tem uma visão. Eu vou mais ou menos relatar. Antes disso, eu dou aula para isso há alguns anos, e eu sempre falo com os meus alunos, nossa, esse capítulo dá um retiro. E para mim dá. Eu sempre tive vontade de pegar esta passagem e fazer um grande retiro de meditação para cada um de nós. E aí agora, para gravar esse curso, eu pedi a um aluno meu, que desenha, que pegasse esse texto e fizesse um esboço, porque ele tem uma visão, né? Ele vê algo. O que ele vê? Olha mais ou menos, antes de eu explicar qualquer coisa, esta foi possivelmente a visão que Hermas teve. Olha aí. O que você consegue ver aí? Percebe? Uma torre, aqui ó, uma torre, olha direitinho, uma água embaixo, tipo fosse uma lagoa, um rio. Você vê aí anjos em cima. Você vê a torre sendo ainda construída. Dá um detalhe aí, tá vendo? Ainda a torre está sendo construída. Você vê, parece que mulheres embaixo aí, tipo colunas na torre. Você vê ali, ó, fogo, pedras, tamanhos diferenciados, um monte de gente. Você vê montanhas, tá vendo? Então, olha que interessante a torre, né? As pedras colocadas na base, em cima, quadradinhas, colocadas direitinhas. Você vê embaixo aí pedras mais arredondadas, pedras que estão mais próximas da torre, pedras que estão distantes da torre, pedras que estão debaixo d'água. Ok? Beleza? Eu vou deixar essa imagem aqui para que a gente possa contemplar. Obrigado aí ao meu caro aluno que desenhou a meu pedido esta visão. É esta, de fato, a visão que Hermas tem. Relatado na terceira visão e paralelo, como eu já disse, na nona parábola, complementar. O que ele vê? Olha só, aqui que está o bonito, que ele vê esta imagem e ele vai pedindo, ele vai conversando com esta senhora, que a princípio é uma senhora, ele vai conversando para entender o que é isso. Que pedra é esta? Que torre é essa? E aí então ela vai explicando passo por passo. E é justamente essa explicação que é a riqueza
desta visão e desta parábola. Eu até fiz um resumo aqui para mim, e é interessante que nos ajuda a entender, a sistematizar um pouco mais esta visão. Ele diz o seguinte: há uma torre, a visão da torre. Ele depois pergunta que torre é essa. Ele vai perguntar o destino das pedras. Vai perguntar o que é esta água. Quem são esses anjos? Quem carrega as pedras? E por que algumas pedras estão próximas e outras distantes? Por que algumas pedras são tiradas da água? Outras talhadas, outras lavadas, outras rejeitadas, com rachadura, carcomida, mutilada, branca, redonda. Ou seja, ele faz uma pergunta à senhora que mostra para ele a visão, para entender. E olha que interessante. Vamos lá então? Que torre é essa? Essa torre é a igreja. Então, Hermas tem uma visão desta torre, que é a igreja, que ela está ainda construindo. Ela só irá terminar no final dos tempos. Tá? Enquanto ela estiver sendo construída, é possível se arrepender. Lembrando que o Pastor de Hermas, esta obra primitiva, ela nos mostra a possibilidade de uma penitência pós-batismal. Como a igreja primitiva via isto. Então vamos lá. Ela apareceu com 6 jovens. E ela pede então para a senhora: senta, Hermas, senta. Senta então que eu vou te explicar. Aí ele fala: posso sentar à direita? Não, à direita não. Sente à esquerda. Mas por que eu vou sentar à esquerda? Porque o lugar da direita está reservado para outros, para os que já agradaram o Senhor e sofreram por causa do nome. Sentar à direita de alguém é mais importante que sentar à esquerda, no mundo bíblico, no mundo religioso. Então a direita está reservado para aqueles que deram a vida por causa do nome de Jesus Cristo. Então ele senta à esquerda da senhora e começa então a explicar. Olha, interessante. Qual é a visão então? Vou ler rapidamente para vocês terem uma ideia. Não está vendo diante de ti uma grande torre que está sendo construída sobre as águas, com pedras quadradas e brilhantes? Outros milhares e milhares de homens carregavam as pedras, uns do fundo do mar, da água, outros da terra, e as entregavam aos 6 jovens que as recebiam e construíam. Eles colocavam as pedras tiradas do fundo da água, pois já eram lavradas e se ajustavam. E imediatamente na construção, perfeitamente as outras pedras. Das pedras trazidas da terra, umas eram rejeitadas e outras utilizadas. Outras ainda eram quebradas e jogadas longe da terra. Eu via também outras pedras jogadas longe da torre, caindo no caminho e sem parar, rolando para lugares inacessíveis. Outras caíam no fogo e queimavam, e outras ainda caíam perto da água, mas não conseguiam rolar para dentro da água, embora desejassem rolar e entrar na água. Esta, então, foi a visão que Hermas teve. Esta. Mais uma vez, mostra para mim o quadro, foi esta a visão. Ele, então, senta à esquerda da senhora e ela começa a explicar para ele o conteúdo da visão. Vamos lá. Houve, portanto, as parábolas da torre. É uma parábola. A torre é a igreja. Senhora, por que ela está sendo construída sobre a água? É porque a vossa vida foi salva pela água e ainda o será. A torre foi construída pela palavra do nome todo-poderoso e glorioso, que é o batismo. Então, pelo batismo, a igreja começa a surgir, a ser construída. Ele pergunta: senhora, quem são esses jovens, 6 jovens que constroem? Ela respondeu: são os santos anjos de Deus criados em primeiro lugar. Os primeiros anjos a serem criados são esses, então, que ele vê nesta visão. O Senhor confiou-lhes toda a sua criação.
para desenvolvê-la e construir e governá-la. E ele diz, e quem são esses que carregam as pedras? Também são anjos, mas não são os primeiros que foram criados, são outros anjos. E aí começa, Senhora, eu quero conhecer o destino das pedras. Eu quero entender essas pedras, porque eu vejo pedra rolando, pedra caindo, pedra saindo, pedra entrando. Qual é o significado delas? E aí, meu irmão, é onde nós entramos. Que tipo de pedra nós somos? Houve em relação às pedras. As pedras que entram na construção, as pedras quadradas e brancas, que se ajustam bem entre si, são os apóstolos, os bispos, os doutores e diáconos. Sabe aquela pedra prontinha já, que você só encaixa? Por quê? Estes são os que estiveram sempre de mútuo acordo, conservaram a paz entre si e se ouviram reciprocamente. É por isso que na construção da torre, suas junturas se ajustavam bem. Então, os apóstolos, bispos, doutores, diáconos, são pessoas que já se ajustam, conseguem conviver bem. Quem consegue conviver bem já encaixa diretamente na torre. E quem são essas pedras tiradas do fundo da água? Ele pergunta. São os que sofreram por causa do nome de Deus. Os mártires, aqueles que deram a vida, eles nasceram, renasceram e passam pelas águas e são tirados da água e colocados na torre, na igreja. Aos que entram na construção sem ser talhadas, são os que o Senhor aprovou porque andaram no caminho reto do Senhor e respeitaram perfeitamente os seus mandamentos. Ou seja, teve gente que entrou na igreja, que entra na igreja, que não precisou ser talhado. Por quê? Porque vive conforme a lei do Senhor. Então a igreja, a base dela, a água, o batismo, nasceu no nome do Senhor. Na base nós temos os apóstolos, os bispos, que vivem harmoniosamente. São agregados a esta igreja pessoas sem podar nada, que vivem os mandamentos do Senhor. E quem são aquelas que eram levadas e postas na construção? São os novatos na fé, porém fiéis. E aquelas que são, aí começam, rejeitadas e jogadas fora. Ave Maria, agora começa a pegar a coisa para nós. São aqueles que pecaram e que desejam fazer penitência. Por isso não foram jogados muito longe da torre. Se fizerem penitência, serão úteis para a construção. Aqui, meus irmãos, aqui está o cerne da questão, da obra. Ele vê a igreja, ele vê algumas pessoas, algumas pedras um pouco afastadas, não muito longe, mas diz, se estas pessoas fizerem penitência, elas poderão voltar à igreja. Por isso que há a possibilidade do perdão no pós-batismo. Aqueles que têm intenção de fazer penitência, caso façam penitência, ficarão firmes na fé, contando que façam penitência agora, enquanto a torre ainda está em construção. Quando ela estiver terminada, não haverá mais lugar para eles. Serão rejeitadas e só poderão permanecer perto da torre. Fazer penitência pelos nossos pecados. E aí começa, então são pedras que estão próximas aqui. Agora ele vê pedras lançadas à distância, muito longe. E ele vai perguntar, o que são essas pedras? E quem são essas personalidades, essas pessoas? A idosa vai então explicar para ele a visão que ele está tendo. Vamos lá. Os que estão bem longe da torre são os filhos da iniquidade. Olha que bonito isso, gente. Tem fé hipócrita e nenhuma forma de maldade se afastou deles. É por isso que não
alcançam a salvação. Ele tem essa pessoa que está longe, foi lançada, ele tentou entrar na igreja, mas ele não pertence, foi jogado fora. É porque ele tem uma fé hipócrita, falsa. E nenhuma forma de maldade se afastou dele, ele ainda continua mal. Então é lançado fora. São inúteis para a construção, por causa de suas maldades. Tem muita gente, às vezes, na igreja, sem querer que emitir juízo, de julgar ninguém, mas que ainda tem uma fé hipócrita, e que ainda é mal. Tem gente que é mal, e que está na igreja. Só que será lançado fora. Pode permanecer dentro da igreja hoje, mas será colocado para fora. E aí ele começa a perceber que algumas pedras têm detalhes diferentes. Por exemplo, existem pedras carcomidas. Ele pergunta, que pedras carcomidas são essas? São aqueles que conheceram na verdade, mas não perseveraram nela, nem aderiram aos santos. Por isso são inúteis. Lembra aqui da parábola do semeador? Por quê? E tal, e Jesus vai explicando a semente que caiu no terreno pedregoso, no terreno de espinhos. Então, a pedra carcomida é aquele que conheceu a verdade, ele fez um encontro, participou, sabe, se emocionou, mas não teve perseverança na verdade, nem aderiu ao santo. Esta pedra é lançada longe. Continua. E as pedras com rachaduras? São aqueles que nutrem rancor no coração e não conservam a paz entre si. Assumem a aparência de paz, mas quando se separam, suas maldades persistem em seus corações. Meus caros, o que isso toca a nós? Isto é, nós somos igreja. Se a sua pedra, se você hoje tem rachadura, você será lançado para fora da torre. Você não entrará e não fará parte desta torre, da igreja celeste. E o que é rachadura? Se você nutre rancor no seu coração e não conserva a paz em si, vive somente da aparência, você será lançado fora. Tudo bem que isso aqui não é palavra de Deus, não foi considerado canônico, mas quase entrou no cano da igreja. Quase entrou. A igreja primitiva trazia isso como uma leitura de reflexão. Então, cuidado com as rachaduras da sua existência, da sua vida. E as pedras mutiladas? São aqueles que têm fé e, no essencial, permanecem ligados à justiça, mas neles subsistem restos de iniquidade. Ou seja, ele tem fé, ele acredita naquilo que é essencial, ele é justo, mas ainda tem restos de iniquidade. Essas são pedras mutiladas. Pedras mutiladas não podem pertencer à torre. Ainda continua. Senhora, eu vejo pedras brancas e redondas. Olha que bonito isso aqui agora, gente. Pedras brancas e redondas que não se adaptam à construção. Responde ela. São aqueles que têm fé, mas também conservam as riquezas deste mundo. Quando chega a tribulação, por causa de suas riquezas e negócios, eles renegam ao Senhor. E olha, a pedra redonda não pode se tornar quadrada se não for cortada e não perder algo de si. O redondo, para poder se tornar quadrado, ele tem que aparar. Então, ele vai vendo, tem pedras redondas e brancas. São pessoas que, de fato, elas têm fé, mas ainda estão agarradas às riquezas deste mundo. Para que elas possam entrar na torre, têm que ser podadas, cortadas, arestas, fazer a forma quadrada e perder um pouco de si. Se não perder um pouco de si, ela não se encaixa na torre. É a parábola do jovem rico. Ele diz que era muito rico, acabou indo embora. Ele foi triste. Vai e vende todos os teus bens e doa aos pobres e me segue.
Então, esta visão, pessoas redondas têm que ser aparadas, tirar essas arestas para poder encaixar. A pedra redonda não pode se tornar quadrada se não for cortada e não perder algo de si. Isso é bonito demais. E eu fico pensando, às vezes eu estou muito redondinho. Às vezes estamos redondos. Às vezes estamos cheios de nós mesmos. Orgulho, prepotência, vaidade, apego. Por isso que a porta da salvação é uma porta estreita, não é uma porta larga. E a porta estreita requer que eu me adapte, né? Adequar. Lembra que a torre é a visão um pouco do quebra-cabeça. Eu tenho que encaixar na torre. Não é a torre que tem que encaixar em mim. Ou eu quero pertencer a esta torre, que é a igreja, ou não. E a igreja aqui é o símbolo do reino de Deus. Então nada de carcomida, rachadura, mutilada, nem redonda. Tem que ser quadradinha. E o que é esse quadradinho? Volto lá ao início. São aqueles que vivem de acordo, vivem em paz, que conseguem conviver em comunidade. Aí continua. Senhora, eu vejo outras pedras, ainda outras pedras. Que são essas outras pedras? Jogadas longe da torre, caindo no caminho e rolando para lugares inacessíveis. São aqueles que tiveram fé, mas devido às suas dúvidas, abandonam o seu verdadeiro caminho. A imagem que ele tem é de pedras próximo da igreja, ou seja, pessoas que fizeram experiência religiosa, pessoas que participaram de algum encontro, pessoas que viveram alguma coisa. Só que algumas estão aderidas, outras estão próximas, outras distantes. Isso acontece na nossa vida. Tem gente que fez o encontro, final de semana, ou catequese, a família cristã, mas com o passar do tempo da vida foram se afastando. Ou estão próximas, estão dentro, ou estão distantes. Um dos motivos que nos distanciam de forma inacessível, diz aqui, é a questão da dúvida. Devido às suas dúvidas, abandonam o seu verdadeiro caminho. Eles acham que podem encontrar caminho melhor, se extraviam e se enveredam lamentavelmente, andando por lugares inacessíveis. Eles acham que por si só, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo curso que fizeram da vida, da faculdade, eles agora encontram o caminho e vão seguir. Só que vão se distanciando. Aí tem algumas que caem no fogo e na água. As que caem no fogo e queimam são aqueles que se afastaram para sempre do Deus vivo. A dúvida entrou no seu coração, procurou outro caminho e pronto. Ele entrou num fogo. Essas que entraram no fogo, essas se perderam. Não conseguem mais acreditar, aceitar. E não lhes acudiu a inteligência e a ideia de fazer penitência. Não penso em fazer penitência. Aquelas que caíram junto à água, mas não conseguem rolar para dentro dela, são aqueles que ouviram a palavra de Deus e querem ser batizados em nome do Senhor. Contudo, quando tomam consciência da pureza que a verdade exige, mudam de opinião e voltam novamente para os seus desejos perversos. Que isso? Ai, caramba, eu gosto demais disso, gente. Eu gosto da metáfora, para mim fala muito. Então, esta pedra jogada muito longe, que caiu em um lugar inacessível, caiu na água, ela até deseja voltar. Mas quando ela fica sabendo de uma consciência que tem que ter de pureza, o que a verdade vai cobrar dela, eles não aceitam. Eles preferem permanecer nos seus desejos perversos. Essas pessoas não podem entrar na torre. E assim ela terminou a explicação da torre. Sem escrúpulos, eu lhe perguntei se todas essas pedras rejeitadas e impróprias para a construção podiam fazer penitência e encontrar lugar na torre. Ela me respondeu, elas podem fazer penitência, mas não podem se encaixar nessa torre.
Elas se encaixarão em outro lugar muito menor e só depois que tiverem passado pelas provações da penitência e cumprido os dias necessários para expiar os seus pecados, são transportadas para outro lugar porque participaram da palavra da justiça. Então, esta penitência é possível, é presente na igreja primitiva. Lógico que com o passar do tempo, a igreja vai desenvolvendo a prática da penitência que vai chegar hoje para nós, o sacramento da confissão. Então, um padre, quando você procura um sacerdote, ele tem o poder dado por Jesus e a igreja para trazer a pedra de volta à torre. Cuidado! Olha de novo aí os motivos que nos fazem afastar da torre, ou que nos fazem ser retirados da torre. O pecado é isto. Só que na igreja primitiva, só se podia ter penitência uma vez. Com o passar do tempo, a igreja vai ampliando isso, e hoje nós temos pessoas que se confessam mensalmente, semanalmente, um outro extremo. Posso continuar? E olha que eu estou na terceira visão, nem acabei chegando no paralelo que é a nona parábola. Quer ver mais alguma coisa? Você está vendo 7 mulheres ao redor da construção? Então a torre é sustentada por elas, por ordem do Senhor. A primeira, então a torre, que é a igreja, ela é sustentada por 7 mulheres. É a visão. Qual a interpretação? Quais são essas 7 mulheres? Fé, continência, simplicidade, ciência, inocência, santidade e caridade. Repito, fé, continência, simplicidade, ciência, inocência, santidade e caridade. Elas estão subordinadas umas às outras e seguem-se mutuamente, conforme, olha só que interessante, da fé nasce a continência, da continência a simplicidade, da simplicidade a inocência, da inocência a santidade, da santidade a ciência, da ciência a caridade. Isso é um percurso, gente. Quando eu digo que isso aqui dá um retiro, isso dá. Eu tenho que parar aqui e entender. Ou seja, se eu quero pertencer à igreja, que igreja é essa? Quais são as minhas colunas? Que pedra eu estou sendo? Quadrada, rachada, que eu trago para a minha vida? O que devo me converter? O que devo fazer penitência? E quais são os pilares da minha igreja? E olha o percurso. Olha, se eu tenho fé, a fé em mim vai nascer uma continência. Eu vou ser uma pessoa mais contida. Da continência, eu vou ter uma vida simples. Da simplicidade, me leva a uma vida inocente. A inocência me leva à santidade. E o santo, ele tem uma ciência, um conhecimento. E qual conhecimento? A caridade. Desculpa aí, mas eu me regozijo com essas coisas. Isso me fala muito ao meu coração. Insensato, não vês que a torre ainda está em construção? Quando estiver terminada, então chegará o fim, e ela será terminada logo. Por isso, se converta enquanto a torre está sendo construída. Porque chegará um momento em que não poderá mais de poder ver esta torre. E ele fala dos tipos de aparição, né? A primeira visão é uma senhora, a segunda é uma jovem, mas não tão senhora, para poder ver, ou seja, aos poucos ele vai vendo um pouco melhor a visão daquele que fala. O que eu ia fazer comparação, que é a nona parábola, não é isso? Acho que é isso mesmo. Ele fala um pouco melhor, que eu não vou aqui adentrar mais, mas já entenderam o significado, vale a pena. Pega aí na internet, o que seja, ou procura aí o pastor de Hermas, e veja, leia, e quem sabe aí faça uma reflexão pessoal na sua vida, de oração. Ele fala aqui a visão, depois da complementação, das 10, da nona parábola, isso mesmo.
Ele vê 10 pedras, depois ele vê 25 pedras, depois ele vê 40, e aí o pastor vai explicando para ele cada parte. Explica-me o que representa a rocha e a porta. Então ele fala de Jesus Cristo. A torre, de novo aqui, ó, eu risco tudinho, gente, olha como que eu faço. Ó. Não sei se dá para dar um zoom aqui. Ó. Os meus livros são assim. Ó. Ó. A torre, então, é a igreja, as virgens são espíritos santos, as rejeitadas são as pessoas que levavam o nome, mas não foram revestidas com as vestes das virgens. E aí, ou seja, houve uma pausa na construção, mas juntamente para que elas pudessem, no caso de se arrependerem, para que possam voltar a participar da torre. E aí, o nome das virgens, nessa aqui é a parábola, o nome das virgens, fé, temperança, paciência, simplicidade, é isso aí. Ele fala das montanhas, né, que fala são as 12 tribos de Israel, e termina aqui, olha, a penitência é possível para eles, porque não blasfemaram o seu Senhor, nem traíram os servos de Deus. Como diz Jesus Cristo, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, estes que não chegaram ao ponto de blasfemar o nome do Senhor, conseguem fazer penitência. Mas quem nega a ação do Espírito não tem perdão. É como aquela pedra que foi lançada num lugar inacessível. Ela está longe. Ela não reconhece mais a graça de Deus. Então não tem como ser perdoada. Então quem não reconhece o poder de Deus não pede perdão. Gente, está cheio de pedrinhas longe, lançadas no fogo, na água da vida pelo mundo, que se perderam. Por isso, reflita sua vida. Se quiser, talvez hoje, se eu falei rápido demais, volte, não tenha pressa não, ouça de novo, talvez vê na internet, procure informar um pouco mais, faça um exame da sua vida, reflita. Esse curso não é muito mais do que a transmissão de conhecimento. Se o meu conhecimento não chegar no meu coração, de nada adianta. Se não me transformar, de nada adianta. Se você quer pertencer à torre, então faça por onde? Faça por onde? Procure o caminho dos apóstolos, que é se adequar a participar, ser uma pessoa de paz, sem falsidade. Tá bom? Vamos daqui a pouco para o nosso último momento do primeiro quadro, né? Essa primeira etapa do nosso curso de teologia, e terminamos logo em seguida. Muito obrigado, até a próxima.